quando tiver perto da paz mundial acontecer, vai ser construído um novo templo e aí vai se tornar somente uma religião mundial. E eu queria saber por que os judeus, eles concordam com esse acordo ou eles não concordam. A pergunta de Bianca é muito interessante e tem a ver com o governo do anticristo e o falso profeta. Bianca, a gente precisa de antemão entender que tem muita especulação nesse sentido. Há séculos, os teólogos e curiosos vêm fazendo especulações. Fulano vai ser o anticristo. O Papa Beltrano vai ser o falso profeta. Inclusive até em códigos registrados por igrejas reformadas, na própria confissão de fé, havia esse entendimento de que o falso profeta seria um papa. Mas a gente não pode, de forma alguma, fazer esse tipo de afirmação. A gente precisa entender que o Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo e foi escrito após a destruição de Jerusalém no ano 70. João, o discípulo amado, estava preso na ilha de Patmos. Nero era o imperador romano. Nero era um imperador super cruel. Muito provavelmente Nero foi um psicopata, narcisista, megalomaníaco, uma pessoa horrível, uma espécie de pessoa carregada de espíritos usurpadores, enganadores, malignos, espíritos das trevas, a própria personificação do mal. Nero perseguia a igreja de forma atroz. O Apocalipse foi escrito por João sob revelação de Jesus Cristo para que aquela igreja da época de João fosse consolada. Portanto, o Apocalipse não é um livro de terror para causar medo, espanto. Na verdade, o Apocalipse é um livro de conforto, consolo e esperança. Eu ainda não estou respondendo a sua pergunta, só estou fazendo uma introdução para chegar lá. Por que um livro de esperança? Porque o Apocalipse faz a igreja lembrar que Nabucodonosor, que foi um tipo do anticristo, já havia passado. Aquele império neobabilônico governado por Nabucodonosor, que foi tão terrível e tão cruel. Nabucodonosor foi um imperador que causou mal a muitas nações. Ele foi muito arrogante, muito prepotente. E o Apocalipse mostra que Nabucodonosor já era passado. Depois de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, que também já tinha passado, já tinha sido destruído. E então o Império Grego, que também já havia passado. Alexandre o Grande, inclusive, morre aos 30 e poucos anos, né? Bebendo e naquelas noitadas e comemorando as grandezas dos avanços bélicos e as conquistas de território, e ele morre muito jovem. Portanto, o Império Grego era passado, né? O Império Macedônico já não existia mais. E o Império Romano, vigente na época em que o Apocalipse foi escrito, porque o Império Romano começou a funcionar, a existir antes de Jesus nascer, com Augusto, César Augusto, e foi até o século XV. Foi um império muito longo, descrito no profeta Daniel como da cintura para baixo daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, né? Pernas de ferro e pés, ferro misturado com barro. É uma representação do Império Romano. Assim, o Apocalipse mostra que os grandes impérios mundiais já não existiam mais. Isso dava a entender que, assim como aqueles grandes impérios já tinham passado, o Império Romano também passaria e Jesus continuaria reinando, como sempre continuará reinando. E Jesus continua no poder eternamente, o seu trono subsiste de eternidade a eternidade. Esse é o objetivo do Apocalipse, mostrar o poderio de Cristo, o governo de Cristo, a supremacia de Cristo, mostrar que todos os déspotas e tiranos da terra passarão,
mas a igreja permanecerá em Cristo e com Cristo. Mas você pergunta, como que os judeus vão fazer um acordo de paz com o anticristo? É importante lembrar que os judeus não creem em Jesus. Para os judeus ortodoxos, os muito religiosos, Jesus é um embusteiro, um feiticeiro, um enganador, um falso profeta. Alguns judeus creem em Jesus apenas como um profeta, um homem ilustre, um homem iluminado, um bom homem, mas que errou na sua trajetória, forçando a barra através de uma tentativa de rebelião. E tem judeus convertidos a Cristo, inclusive a igreja cristã nasce a partir da conversão de judeus. Os primeiros membros da igreja cristã eram judeus. Repetindo, os judeus, os religiosos, não recebem a Jesus como Senhor e Salvador, não o confessam como Senhor e Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias prometido. Quando o anticristo estabelecer o seu governo no mundo, o anticristo apresentará o falso profeta. Quem será o falso profeta? Alguém que fará a reunião de todas as principais religiões: hinduísmo, budismo, cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo evangélico, cristianismo pentecostal, cristianismo neopentecostal, espiritismo, enfim. Conforme essa linha de interpretação, o falso profeta vai reunir todas as grandes religiões do mundo, fundindo-as numa só religião. E essa nova religião mundial vai trabalhar junto com a nova ordem mundial, ajudando o anticristo a governar o mundo inteiro, numa perspectiva de controle total. Dessa maneira, haverá paz e segurança. E a Bíblia diz, e quando disserem há paz e segurança, então virá repentina destruição. Os judeus aceitarão fazer aliança com o anticristo e o falso profeta, porque eles não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, ainda esperam a chegada do Messias prometido. E para não ficar cansativo, eu apenas falando, eu vou pedir para vocês que estão aqui repetirem o que está escrito no capítulo 1 do Evangelho narrado por João, versículos 11 e 12. Repitam, por favor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Além desse texto clássico, nós temos outros textos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo claramente diz o seguinte, que o próprio Deus cegou o entendimento dos judeus para que os judeus não conseguissem enxergar em Jesus o Messias prometido. Então, para os judeus, Jesus é só Jesus. Para nós cristãos, Jesus, além de ser Jesus, é também o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa o ungido, o Messias. Então, nós recebemos a Jesus como o Cristo de Deus, o Messias prometido. E eles não receberam, rejeitaram. Foi o que nós recitamos, João 1, 11 e 12. Justamente por causa disso, pelo fato de estarem esperando o Messias, é que eles vão ficar deslumbrados com a chegada do anticristo. Eles vão achar que o anticristo é a solução para os problemas, porque, como nós sabemos, desde que o novo Estado de Israel foi reinaugurado no dia 14 de maio de 1948, sendo a proclamação do novo Estado feita por David Ben-Gurion, desde aquele dia, os países árabes ao redor de Israel se levantaram com muita fúria e no dia seguinte fizeram guerra fortemente armada contra Israel. E de lá para cá, Israel sempre vive em conflito. Por último, agora foi atacado pelos terroristas, respondeu ao ataque e continua respondendo, porque a proposta de Israel, conforme nós temos ouvido amplamente através das mídias, a proposta é exterminar com
aquele grupo terrorista e outros grupos terroristas que são e sempre foram uma ameaça ao país. Haja vista os terroristas e até presidentes de países ali no Oriente Médio declararem inúmeras vezes com ódio mortal que a meta deles, o grande objetivo de vida e de existência deles é exterminar Israel. É levar o país inteiro, a nação inteira ao mar. Levar uma nação inteira ao mar significa matar o povo afogado. O que eles querem é a destruição total de Israel. Então, diante de tantos conflitos, tantas guerras ao longo dessas décadas todas, quando se levantar o anticristo com uma proposta de paz, um bom acordo, permitindo inclusive a construção do terceiro templo, e nós temos profecias a respeito do terceiro templo também, Israel vai, como eu disse, ficar deslumbrado e fazer o acordo de paz, para depois entender que foi enganado. E aí nós teremos 3 anos e meio de tribulação. Quando eu digo nós teremos, a terra, a humanidade. A humanidade passará por 3 anos e meio de tribulação, governo do anticristo, e mais 3 anos e meio de grande tribulação, quando Deus despejará sua ira sobre os moradores da terra. O profeta Isaías também tem um pequeno apocalipse, onde ele inclusive afirma: Deus descerá para julgar os moradores da terra.